A gente está recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia na tarde de hoje o Dr. João Eduardo Dematé e também o Gleibson da Paz Santos. Eles vão estar conversando conosco a respeito de novidades, tudo que está sendo colocado à disposição e um trabalho super importante, mudanças que estão para acontecer em relação à operação do Shopping Amando. Já vão aparecer aí na tela do Estação para você, a quem eu agradeço, né, por ter aceitado esse nosso convite e estarem aqui conosco hoje ao vivo para bater um papo a respeito de um empreendimento, de um investimento tão importante, né, que mudou o coração de Botucatu realmente, e vão falar para nós a respeito das novidades, tudo que está previsto aí para os próximos dias em relação à operação. Doutor João, boa tarde, bem-vindo aqui à Estação Notícia, tudo bem? Como vai? Tudo bem, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Cada vez que viemos a Botucatu, a gente fica mais apaixonado pela cidade e mais otimista em relação ao projeto que a gente tem e com muita vontade de apresentar essas novidades, porque é uma cidade que merece e que abraça. Então, muito obrigado novamente pelo espaço. Gleidson, também, boa tarde, bem-vindo aqui à Estação Notícia, tudo bem? Boa tarde, obrigado. Boa tarde aos ouvintes também. É um prazer. Doutor João, para a gente começar esse bate-papo e a gente entender, né? Vamos começar do começo, como diria o outro, né? Como é que surgiu, primeiro, a conversa, né? E o interesse para que vocês olhassem com carinho a cidade de Botucatu, em especial esse empreendimento também, que estamos aí batendo na porta de completar um ano, né? De inauguração aqui em Botucatu. Exatamente. Acho importante começar pelo começo, porque é uma história que vale a pena ser contada, porque ela é meio sui generis. Nós representamos um grupo financeiro, um grupo de investimento, que sempre se associa, um grupo do litoral norte de Santa Catarina. Eu sou sediado em Joinville, mas são famílias do Vale do Itajaí de modo geral, Blumenau, Itajaí, Jaraguá do Sul, né, onde a gente tem empresas muito fortes, muito grandes, que têm o seu capital ali e começaram a investir em negócios imobiliários, com aquele começo normal. As construtoras começavam a procurar, queriam ajuda financeira para uma incorporação, então você começava como investidor prioritário nesse tipo de negócio, e depois a gente foi vendo que o grupo tinha um potencial muito grande para ir em negócios maiores. E aí hoje tem crescido muito. E esse apreço por terra, por imóvel. Né? Uma política de que a gente confia muito no mercado financeiro, mas a nossa ideia, para esse projeto, a gente precisa de operações que se sustentem com imóveis, tem um lastro. Então a gente começou a investir projetos de área de infraestrutura logística, terminais para Porto Seco, galpões, onde precisava de dinheiro. Tinha alguém com uma ideia boa e precisava de dinheiro, e a gente vislumbrava uma rentabilidade adequada e a garantia de um imóvel, de um bom imóvel que vai valorizar ao longo do tempo. A gente começou a participar de várias operações. E focado principalmente em Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela proximidade, né? Pela questão de... E a gente tem muito porto ali na região, muita necessidade logística, então tem muitos negócios ali. E em virtude dos portos, a gente tem os terminais, construímos muitos galpões logísticos, terminais de carga, docas, né? Um serviço de agregar, não uma alocação média e simples, agregando valor, né? Com essa tecnologia, automação. Nesse contexto, Botucatu não estava nos nossos planos. Né? Nem esse modelo de negócio, de certa forma. A gente até tinha uma experiência com shopping center, no sentido de participar do projeto da aquisição de terrenos. Muitas vezes, como são investidores com patrimônio antigo, muitas vezes a cidade vai crescendo e onde um shopping queria se instalar era um imóvel, tinha que negociar conosco, e a gente não vende nada, gosta de comprar, então começava a participar das operações como sócio terrenista, né? O sócio patrimonial, e isso foi gerando um certo apreço e buscando mais operações. Mas Botucatu apareceu de maneira muito inusitada. Nós estamos, e ainda estamos em fase de licenciamento e tudo, mas estamos em Joinville, Santa Catarina, começamos uma operação para construir talvez o maior centro logístico de galpões industriais do estado. São 200 mil metros quadrados de galpão num único empreendimento, né? E mais 300 mil metros de terreno para manobra de carga, caminhão, docas, tudo que se pode imaginar hoje de mais interessante e inteligente está nesse projeto. E para esse projeto a gente tinha uma necessidade. Nós começamos enquanto grupo e o grupo não pôde ficar fechado porque nós precisávamos de uma pessoa-chave. E essa pessoa-chave é um empresário de Botucatu que tem negócios em Joinville e, de certa forma, a parte mais privilegiada do imóvel que a gente precisa nesse nosso empreendimento era dele. E não estava em negociação, né? Uma pessoa... Foi muito bom negociar com ele, conversar, mas não conseguimos comprar isso dele. Nós tivemos que abrir o grupo para colocá-lo no projeto. É um projeto grande, sempre cabe gente boa dentro. Mas a gente percebeu, e a gente tinha um ritmo de nossa necessidade, até porque a gente arrecada o dinheiro, esse dinheiro tem que rentabilizar, o projeto precisa andar. De certa forma foi até bom, né, essa negociação
perdurar mais, porque a gente foi conhecendo mais a cidade. E nesse contexto, a gente percebeu que o antigo proprietário do shopping, uma das dores dele, de certa forma, no momento que impediam ele de andar, de pensar e de nos atender e finalizar a negociação, fechar a parceria, a gente poder tocar o projeto, porque a gente tinha um plano B, né? Sem ele o projeto perdia muita característica em virtude da posição ideal do terreno dele, do posicionamento, a frente toda, acesso a BR, esses cenários todos mudariam muito o perfil, talvez a gente fosse até mudar de localização, buscava áreas em outro lugar, Araquari, Garuva, porque ia perder muito o perfil. Mas a gente estava preparado para isso e numa hora ele foi muito honesto e colocou uma dor que ele estava tendo. Estava um projeto dele, o Shopping Amando, que não tinha virado. Não era o métier dele, ele admitiu, ele falou, não sei o que eu fiz de errado, mas devo ter errado. E agora, se vocês são especialistas em negócios imobiliários, me ajudem aí nisso. E nesse contexto a gente percebeu que era muito importante para ele fazer essa passagem de bastão, de alguma forma encerrar esse ciclo, para poder se preocupar em outras coisas, e para nós era bom que ele se preocupasse com o nosso projeto, que anda muito mais rápido com ele de parceiro, e nesse contexto a gente identificou que era um custo-benefício importante. A gente poderia tirar o problema da mão dele e dentro da nossa metodologia de trabalho talvez transformar em algo rentável, senão a operação imobiliária por si já estava satisfeita, é um imóvel que a gente gostou muito do que viu. E quando ele... mas não é uma operação normal nossa, né? Normalmente, a gente, quando vai adquirir uma área nesse sentido, a gente faz um estudo prévio, muito detalhado, com bastante tempo. Nós gostamos de identificar quais são as áreas próximas onde a gente vai naturalmente valorizar. Então, a gente já quer ser dono do que tem próximo também para poder aproveitar a valorização, ganhar duas vezes. Ganhar no contexto, e a gente não teve essa oportunidade. Foi uma negociação, apertamos a mão, por sorte uma pessoa de extrema palavra e com recursos, então o que não fosse comprovado eu tinha de onde deduzir no contrato, ajustar, não era não tem lenga-lenga, né, não doutor? Teve. É na hora. Felizmente e infelizmente, porque normalmente a gente como advogado gosta de diligência, assina uma opção, trabalha, estuda, não teve essa opção. Ele se quer comigo é assim, aperta a mão e se der errado pode me cobrar que eu devolvo. Então todo mundo ficou tranquilo em relação a isso, e estamos tranquilos ainda, mas viemos para Botucatu já donos do shopping. Nós sentamos em Joinville em reunião e era uma condição, não uma condição claramente, mas a gente percebeu que facilitaria muito a nossa relação futura se a gente fizesse essa aquisição. E fizemos a aquisição, nos comprometemos com ele e viemos para a cidade para estudar, conhecer a cidade. E a gente identificou que tem um potencial muito interessante, né? Essa questão única do shopping, do imóvel em si, que aí eu já faço até uma antecipação. A gente entende que a nomenclatura shopping não faz jus ao que ele é. E não é um demérito reconhecer. Ele é uma galeria, e no sentido de integração. É uma galeria de passagem, para que as pessoas que estão circulando pela Rua Amando, que queiram visitar a praça, se sintam à vontade para entrar, passar, fazer. Se quiser compra. Se não quiser, está integrado e viu as novidades, passa o recado para alguém do que viu, do que não viu. Parece aquela sensação de pertencimento, né? Exatamente. Eu descobri aqui... O shopping, de certa maneira, afastava um pouco as pessoas que estavam passando na frente. Então... a questão de trazer uma galeria, como o João está falando, não é um demérito, é só uma adequação ao que o imóvel é. O imóvel já chamou muita atenção da gente no início. A gente tem essa mania hoje de gourmetizar, né? Você transforma algumas coisas para querer mudar de característica, e a gente está fazendo, na verdade, contratamos uma consultoria, que trabalhou aqui, consultor especializado em varejo, reviu o planejamento, o antigo proprietário não fez da cabeça dele, ele seguiu a orientação de técnico também, mas a gente entendeu que Botucatu não precisa de um shopping voltado para a classe A/B, exclusivamente. Essa classe, na verdade, ela consome pouco em Botucatu, segundo as nossas pesquisas, ela vai para outros municípios, e na verdade a gente tem um atrativo muito grande para a população trabalhadora da cidade, que circula ali no centro, que circula a pé mesmo, estaciona e roda a rua inteira, vai fazer pesquisa de preço no material escolar do filho, vai dar uma olhada, bate perna, sabe? E precisa de entrar num lugar com ar-condicionado para respirar, tomar um sorvete e quem sabe comprar um banheiro, né? Segurança, estabelecer um Wi-Fi para alguma coisa, para chamar o Uber, para alguma coisa assim, que querendo ou não, a gente tem que prestar um serviço junto. E a gente viu que na praça tinha um potencial muito grande fazendo essa adequação, de poder trabalhar num mix de produtos e lojas totalmente diferente, e aí gera esse estresse que nesse momento a gente teve que... Nosso contrato previa que o antigo proprietário tem que nos entregar aquilo liberado para a gente começar do zero, então está tendo rescisão de loja, fechamento, cancelamento, nós vamos encerrar a operação, fechar portas obrigatoriamente para trabalharmos na nossa reforma interna, reoperacionalização, e reinaugurar a galeria
com novas características, com muito mais integração, tanto a partir desse momento de lançamento. Nós, inclusive, não estamos fechados nem em relação ao nome, a gente já fez estudos de nome, de marca, mas vamos submeter para a população. Nós fizemos uma eleição interna de 3 nomes e vamos iniciar uma campanha para a população ajudar a escolher até um nome. A gente entende que o shopping ali ele é um acessório, o imóvel é um acessório de uma praça centenária, de um marco da cidade, e ele não pode virar de costas para isso. Eu descobri depois em conversas aqui com vários especialistas, os secretários municipais que têm trocado ideias com a gente sobre o assunto, participando, porque a gente tem uma necessidade muito grande, por estar numa praça que é tombada, inclusive, de ter uma relação muito próxima do município. Eu até descobri que tinha uma expressão antiga aqui na cidade que as pessoas falavam, vamos amandear, eu vou ali amandear, no sentido de que tem que integrar, eu não posso estar isolado ali na rua Amando. Então, essa mudança de perfil agora é o que a gente está até para anunciar, que é o encerramento de todas as operações de loja que tem ali. Nós não vamos trazer, não estamos interessados, estamos até recusando, porque a partir do lançamento da ideia tem alguns parceiros que trabalham conosco em outros lugares, eu quero ter uma loja lá, separa. Não queremos nesse momento. A ideia é que ali seja o comércio de Botucatu, de Botucatu para Botucatu. Nós não vamos ter, o fundo é de fora, o dinheiro que entrou na operação é de fora, mas a movimentação, os trabalhadores, os funcionários, eu e o Gleibson vamos em breve passar o bastão, assim que a gente terminar o processo seletivo, eu quero pessoas de Botucatu para fazer a gestão, a operação, até a contabilidade, o máximo possível. A gente cria uma figura jurídica para cada operação, né? Até para separar a responsabilidade. Temos um grupo de mais de 40 investidores recorrentes que muitas vezes eles não entram em todos os projetos. Então, para cada projeto tem um estatuto e uma reserva. Esse aqui nós resolvemos denominar de Cuesta. Nós criamos o fundo Cuesta para cuidar da região aqui, para trabalhar dos negócios aqui, porque a gente está vendo potencial com essa administração municipal, inclusive, que tem nos sido muito céleres, muito gentis, prontamente ativa para nos atender, para nos receber, para nos dar ideias, que nos está dando uma ideia muito grande de ampliar o nosso foco. Quem sabe a Botucatu e região seja um lugar onde a gente consiga destinar novos investimentos, né? Até mais na nossa área de logística, de galpão industrial. A força das indústrias da região, as possibilidades aqui logísticas da região, né? A mão de obra que a gente tem disponível aqui tem nos atraído muito, tá? Então o fundo vem nesse momento para tentar fazer algo inovador em relação ao shopping, né? Trazer essa mudança, abrir mais as portas, integrar com a comunidade, e a gente identificou isso, né? Até destacando, nós identificamos os erros que aconteceram no passado, na nossa opinião. Né? Engenheiro de obra pronta é fácil, né? Analista de VAR é muito fácil a gente dizer como é que o que estava errado ou não, mas a gente vai fazer uma experiência totalmente diferente e que, dando certo, a gente pretende replicar nesse modelo de cidades abaixo de 200 mil habitantes, que tem um potencial muito grande. Confesso, e sem demérito, que de início espantou proporcionalmente o que a gente está acostumado de número de valor de metro quadrado para locação e tudo. Botucatu tem um espaço muito grande para crescer. Hoje aqui o mercado imobiliário, de certa forma, ele é barato, né? Pode ser que a pessoa a gente se acostuma com o preço, não estou dizendo que é para aumentar os aluguéis, o custo, mas proporcionalmente a outros locais do Brasil que não entregam essa qualidade de vida e essa mão de obra, está barato. Então a gente sabe que tem espaço para crescer, não é natural. O preço quem faz é o mercado, quando as coisas se acomodam. Então a gente tem muita confiança de que vai ter uma valorização. E a ideia é que essa transformação nova, não vamos trazer franquia de lojas que você encontra em qualquer shopping, porque isso é mais do mesmo e, de certa forma, foi o que não deu certo, né? Então, nós estamos modelando uma operação muito interessante no sentido de trazer um mix de produto, aproximadamente de 18 a 20 perfis de negócio, já pré-modelado, mas focado no que hoje a gente vê que é a grande... é a bola da vez da economia mais popular, que são os importados. Que são aquela questão que hoje a gente perde. O que o comércio local costuma estar perdendo hoje? A grande dor é perdendo para Shein, para Shopee, para AliExpress. E a gente pode ser mais ágil que esse pessoal e tem uma vantagem muito grande de confiabilidade, de garantia. Então, a nossa ideia, a gente está identificando, finalizando esse trabalho de identificar os fornecedores, fazer a cadeia completa de fornecedores, estudar qual é o melhor mix para começar a operação, que a gente sabe que não tem compromisso com o erro. Pode ser que a operação não vingue, a gente tenha que modificar um pouco o mix, é normal. No produto de shopping center, que o que começa depois de 4, 5 anos, você vai ver, mudou 50%, 60% do mix, porque tem que ir se adaptando.
Então a ideia é que a gente consiga fornecer, trazer para a cidade possibilidade de produtos importados, de qualidade, aquele produto aspiracional que você viu na internet, está com vontade, viu num seriado, viu em algum lugar, e eu pelo menos tenho a pandemia até mudou um pouco isso, mas eu tenho medo de comprar as coisas da China. Você compra um negócio, você acha que é uma cadeira, chega em uma miniatura, Exato. você acha que vai funcionar e não funciona. Então a ideia é de a gente poder trazer produtos de extrema qualidade, com uma curadoria muito bem feita, com uma responsabilidade, porque daí uma vinculação é um contrato direto com o fornecedor, não é importação online, é parceria com o fabricante, com o fornecedor, para ter um fluxo direto disso, que até serve à região. Os lojistas de outras cidades vão poder vir até aqui, ao invés de ir para São Paulo, no Brás, abastecer o seu comércio. A gente pode ter um serviço especial com um atacado de alguma forma. Então, nesse contexto, a gente vai entregar produtos, apresentar produtos aspiracionais, com garantia, com qualidade, e que a pessoa possa pegar na mão, olhar, testar, antes de fazer uma compra. E aí, nossa ideia é que o que hoje o pessoal está pagando, gastando, deixando dinheiro em outras cidades, pagando frete para o Mercado Livre, pagando taxa de entrega, vai receber em casa e vai poder ir ali trocar, ver, interagir com a comunidade. Então nós vamos entregar uma operação desenhada. O investidor ele não vai virar, eu quero botar minha loja eu vendo maquiagem. Falei, não, já tem um produto de maquiagem, você quer, pode entrar no nosso produto, mas eu não quero trazer outras operações que fujam desse modelo. Ele vai poder amandear e... Exato, Tá lá, como se fosse na China, né? Mas volto a dizer, sem o demérito do Xing Ling, no sentido do chinês de qualidade, que hoje a gente tem, a Apple fabrica na China, né? O iPhone a gente paga caro, como se for nessas xícaras que estão na moda falando, se raspar lá no fundo você vai achar a identidade do chinês. A gente está modelando grande parte da operação baseada nisso. Então vai ter artigo esportivo, vai ter ótica, vai ter perfumaria, maquiagem, tudo que tem no mix, mas focado nesse fornecimento direto para a gente ter o preço acessível. Eu não posso esperar que uma operação ali seja bem sucedida se eu for concorrer a 2, 3 vezes o preço do comércio local. Perfeito. Não faz sentido, né? As pessoas eu não trago um atrativo a mais, né? E nesse caso eu vou trazer o atrativo, que é a novidade, a interação e a possibilidade de ter a pronta entrega, produtos aspiracionais que hoje a gente tem vontade de comprar, às vezes não tem medo, às vezes nem sabe comprar online, e já tem gente que informalmente no comércio comprando e revendendo esse tipo de produto sem uma cadeia de responsabilidade. Então a nossa ideia é trazer esse perfil, e a prefeitura abraçou de uma maneira muito interessante. O secretário de Desenvolvimento, o secretário Bravin, nos colocou uma equipe à disposição para ajudar a trabalhar, já começou a identificar os potenciais, os interessados, quem são os empresários, as pessoas de Botucatu que têm esse perfil e essa vocação para abraçar o comércio local junto conosco, e a gente não vai dar, a princípio não temos nem abertura para ninguém de fora. Nós vamos preencher essas 20, a princípio são 20 operações, com o pessoal de Botucatu, que já tem um histórico com Botucatu, e só numa ocasião que eu acho muito difícil, porque realmente a gente já tem mais interessado do que espaço, a princípio mapeado, que a gente vai abrir para alguém de fora. A ideia é ser 100% de Botucatu, até para trazer esse senso de pertencimento que talvez não tinha na operação anterior. A identidade não era da cidade, tinha um pouco de resistência, a gente identifica que não. Eu tenho que trabalhar de Botucatu para Botucatu, fazer o dinheiro circular aqui, porque senão a gente realmente não vê muita opção para um imóvel daquele tamanho, né? Tem que ser uma opção que aproveitar as 40 mil pessoas que circulam ao redor diariamente, segundo os nossos números. Então, se eu conseguir botar 10% dessas pessoas para dentro, se 10% delas comprarem o meu produto no ticket médio, eu já tenho uma margem muito interessante, sustenta a operação para todo mundo. E a praça é um grande chamariz, né? Se a gente conseguir... Aí entra a parte do município, que a gente está muito confiante. As nossas conversas identificaram que o nosso trabalho pessoal é remodelar o shopping, trazer produtos atrativos, inteligentes, ter uma operação muito bem enxuta, uma operação que se sustente. Quando eu faço isso de um modelo... planificado, né? Essas compras concentradas eu compro melhor, eu organizo melhor, eu posso trabalhar com chefias por andar, eu não preciso ter um gerente por loja, eu começo a ser muito mais eficiente em relação a isso. É como se fosse uma grande loja de departamento padrão americano, né? Uma Macy's, assim, naquele sentido que você nem percebe quando termina uma loja e começa outra de certa forma, porque você está comprando, tudo interligado, tudo né? interligado. O problema depois é nosso na contabilidade, no estoque, para ver quem comprou o que de quem. Mas está tudo interligado, a tecnologia hoje nos permite, né? Então a ideia é trazer esse tipo de modelo e ampliar daí junto ao município a utilização da praça, a forma
da praça ser mais agradável e acessível, né? E aí passa por segurança. Então a gente tem um compromisso que o prefeito assumiu conosco, e a gente vai viabilizar a parte que nos cabe, de ter uma base da polícia ali 24 horas. Né? O prefeito já nos disse que o efetivo, agora com o concurso da agente de trânsito também que está vindo, vai permitir que se tenha, nem que faça um revezamento, um período agente de trânsito, um período guarda municipal, à noite a PM, mas a gente vai ter, tem essa promessa de conseguirmos colocar uma base fixa ali da polícia. Nós vamos promover, buscar junto a parceiros nossos a doação ao município desse equipamento que é a base da polícia, e tem possibilidades muito grandes ali de ampliação do uso da praça, instalação de palco para eventos, trazer a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Esportes para criar atividades que nós vamos ser os patrocinadores master, tá ali integrado. Eu ouvi de uma pessoa dizendo, poxa, aquela praça ficou o próprio parquinho ali das crianças, aquele playground que foi feito ali como contrapartida do shopping já pelo uso da praça, é algo super interessante, mas faltava a possibilidade das mães estarem ali sentadas tomando um chopp enquanto a criança está ali, porque eu tinha um restaurante ali que era o Vino, com todo respeito, mas não era o perfil para aquela operação. Né? Ele funciona muito bem em outros lugares, provavelmente, mas ali a gente entende que tem que ter alguma coisa muito mais lúdica e integrada para aquilo, para a pessoa, vou sentar e vou tomar um chopp aqui 5 horas da tarde enquanto eu estou aqui na praça, aproveitar a sombra que aquelas árvores nos trazem. Então a gente identificou esses pontos que o município precisa nos ajudar e se comprometeu, né? E tá entregando, então só tem elogios a fazer. Em relação à iluminação da praça, à ampliação de segurança, a gente sabe que tem um problema de estacionamento no centro, que o secretário Rodrigo já foi destacado pelo prefeito ali para enfrentar, e tem nos apresentado ideias muito boas. A gente está muito confiante de que a gente não vai sofrer desse problema. Também diminui um pouco a nossa necessidade a partir do momento desse perfil de galeria, onde eu não quero que as pessoas saiam de casa só para ir até nós. Eu quero que as pessoas que estejam na rua lembrem que nós estamos ali e passem para checar as novidades que a gente sempre vai ter. Né? Então, nessa mudança de perfil, a gente identifica que tem tudo para dar muito certo, porque é uma praça muito bonita, com um potencial fantástico, o nosso planejamento agora é, dentro de fevereiro ainda nessa finalização, a gente fechar esse grupo de investidores. A gente tem uma apresentação para um grupo privado. Não adianta eu abrir isso para um público total, porque tem que ser alguém com perfil, né? Obviamente, mas fechando esse grupo, nós vamos iniciar a contagem regressiva e todo o chamamento de público, de mídia, para participar dessa escolha de nome. Mas o nosso grande planejamento, até a pedido do prefeito, quando eu avisei ele final do ano, dizendo, olha, nós determinamos o encerramento do shopping, não quero que a cidade veja o fundo como um vilão que vem aqui fechar uma operação no Natal, mas de certa forma era uma necessidade, a gente tinha que fazer aquilo, então viemos avisá-lo e falou, olha, nós temos mais ou menos 90 dias para pensar numa operação, para desenhar e deixar em pé a operação, e ele já foi muito mais rápido, o prefeito, e disse, olha, 14 de abril é o aniversário da cidade. Então vamos de alguma forma fazer isso acontecer antes. Então a nossa ideia realmente, estamos trabalhando para que a reabertura da nossa galeria seja um grande marco e novidade desse aniversário da cidade, e que inaugure uma nova era de que as grandes comemorações partam da praça, se integrem com a catedral, com a gente vê o próximo Natal, a gente já está trabalhando para que tenha uma iluminação, um corredor de iluminação que vá unificar esses pontos da cidade. É muita coisa, mas muita coisa positiva para acontecer. Além dessa questão do conceito, da própria mudança de operação, de tudo isso que vocês perceberam, né, nessas pesquisas, a gente olha hoje para o empreendimento, ele tem uma estrutura, tem um esqueleto. Vocês imaginam o que de investimento? Não em valores, mas o que precisa ser alterado de mudanças, de loja, de perfil? Porque quando a gente entra no térreo, já tem aquele restaurante na entrada, o Fair Play, tem o Vino mais no fundo, as lojas, né, que deveriam ser. Essa estrutura, ela vai precisar ser alterada, João e Gleidson? O que vocês imaginam em relação a isso, até para poder entregar nesse período que vocês estão falando do aniversário de Botucatu? Por sorte, a operação é muito nova, né? O shopping, a construção, ela é uma construção muito sólida, muito bem feita, de muita qualidade, que se não fosse essa conjuntura, de certa forma, talvez até valesse a pena para o antigo proprietário maturar e esperar o tempo médio de 3, 4 anos que uma operação dessa leva para começar a ter uma personalidade. Mas como ele identificou muito cedo que era um vetor de muitos problemas, que ele não tinha energia para resolver, e era melhor ceder para um grupo especializado, a gente identificou, nos dói muito pensar em derrubar e quebrar paredes de uma coisa tão nova. Somos contra esse tipo de desperdício. Então, a princípio, nós vamos reduzir um pouco as separações
né, sem muita obra estrutural, por isso que o nosso período pode ser curto. A gente quer eliminar as separações de vidro entre as lojas, criar um ambiente. Eu brinco que a ideia, no máximo do possível, com menor, até porque é um prédio antigo e nós não vamos fazer obra estrutural, mexer em coluna ou coisa maior, mas a ideia que você tem hoje quando você está numa Decathlon, numa Centauro, que é aquela loja aberta que você pode andar à vontade. Perfeito. O vendedor só vai te incomodar se você pedir ajuda, senão ele vai te deixar passar por ali, e você vai escolher o caixa que vai pagar depois que você recolher as suas compras. Então a ideia é não fazer muita intervenção física, mas melhorar o layout, aquela integração visual. O Fair Play que você mencionou e o Vino são duas operações, por exemplo, que estão prontas. Essas podem, independente do fechamento da operação nesse período, elas têm acesso externo, então elas estão prontas, estão aqui. A gente está ouvindo propostas para fazer a locação desses espaços. É uma oportunidade muito interessante. Normalmente o empreendimento, tanto um como, apesar de ter características diferentes, mas a gente pode dizer que o investimento inicial é muito parecido. Se alguém fosse hoje fazer um restaurante com as características do Fair Play, tinha que gastar muito mais que R$500 mil de infraestrutura. Ali hoje a gente está disponibilizando ele a título de locação, pura e direta, com toda a estrutura pronta, né? E com planos de locação muito proporcionais ao faturamento, de forma que o corpo sabe que não vai ter um percalço ou um problema. O aluguel não vai ser o problema, o aluguel dele vai ser proporcional ao faturamento dele. Então são duas operações. O Vino a gente está querendo oferecer junto com... a gente oferece o imóvel e oferece uma consultoria junto. Então a gente entende ali que para o Vino, para aquele imóvel ali, a gente precisa dar uma mudancinha um pouco de perfil no sentido do produto, do público-alvo, mas a ideia é que a gente tem ali, essas duas atividades se mantêm para ter o acesso para as pessoas poderem consumir alimentação, bebida, assistir um jogo de esportes, alguma coisa nesse sentido, sem mudar muito a característica. O Fair Play, principalmente, acredito que é uma questão de nome e organização e a identidade visual de quem for assumir. O Vino, talvez, as nossas leituras identificam que a melhor oportunidade seria algo um pouco mais aberto para a praça, né? No sentido de ser algo que as pessoas que estão passando na praça tenham um produto ali na mão, próximo, nem que seja um chopinho gelado e alguma coisa ali. O quintal vai ser a praça mesmo, exatamente, né? Exatamente. Essa é a grande ideia de não ser fechado para a praça, no sentido de integração total. E aí é importante que o shopping é uma operação que fica até tarde, então a praça tem que estar bem iluminada, tem que ter segurança para que a gente realmente tenha conforto de aquelas mesas da praça serem mesas que estão sendo utilizadas pelos clientes do shopping também. Não sei se eu estou antecipando algo que ainda vai ser conversado, se é possível ou não. Nós temos uma questão que o comércio hoje ele tem um horário de funcionamento, né, de segunda a sexta-feira até às 6 da tarde, das 9 às 6, e aos sábados das 9 às 5, aos domingos fechado. Essa galeria, esse novo empreendimento, vai acompanhar ou vai ter um horário específico de funcionamento? A nossa ideia é trabalhar em horário de shopping. É trabalhar muito mais do que esse horário normal do comércio, para fazer sentido a utilização da praça, aquela integração. Eu não quero ter dois públicos como aconteceria se eu encerro a minha operação, eu tiro a minha segurança, eu começo a me preocupar da porta para dentro e não mais com a praça. Eu perco o grande atrativo, né, da praça. Eu quero que a pessoa possa sair da praça 9 horas da noite, do shopping, depois das 9 da noite, ainda ter iluminação e segurança na praça, uma praça viva com os restaurantes ali ativos, e ele fique tranquilo esperando o Uber dele. O pai sabe que o filho está num lugar que ele pode buscar mais tarde de noite porque é seguro. Então a nossa ideia é trabalhar em horário de shopping, trabalhar inclusive aos domingos. E uma pergunta que sempre fica, e ela é extremamente importante, e eu tenho certeza que isso vai chamar muito a atenção também, João e Gleidson, é em relação à possibilidade de mão de obra, geração de emprego. O que vocês estão prevendo com todas essas novas operações de realmente oferecer oportunidade para quem está em busca de uma oportunidade do mercado de trabalho? Essa é uma pergunta bem interessante, porque sem mão de obra, o projeto por si só não teria viabilidade, tá? Inicialmente a gente se interessou muito pela infraestrutura do prédio, da região lá, mas aí veio toda essa ideia de transformar o lugar e a gente foi fazendo tudo isso, só que precisa sim de uma mão de obra qualificada para atender bem o público. E falando isso com o prefeito, com o secretário, a gente tem ideias de trazer cursos profissionalizantes, de treinar realmente a população, não só quem vai trabalhar no shopping, tá? Trazer algo mais amplo para a cidade, para que a própria galeria se beneficie disso.
Treinar o ecossistema, né? Perfeito. Desde o taxista, o motorista de Uber tá treinado. Hoje você entra no táxi e pergunta o que tem de bom para fazer aqui. Eu quero que ele tenha essa referência nossa. E a gente sabe que isso não vem sem um trabalho nosso, da nossa parte. Treinamento de equipe, a gente tem uns números razoavelmente assim de largada. Na condição mais básica, a sua operação só lojista, ela tem mais de 40 empregos diretos. Tá? Fora os indiretos, sem contar as operações de alimentação, sem contar a terceirização de mão de obra, de tudo. Então a ideia é que isso sejam todas pessoas de Botucatu, que a gente vai, se precisar treinar, a gente vai treinar. Já está no nosso orçamento, já está previsto no plano de negócios, e também a prefeitura já nos avisou que ela também está buscando parceria com o Sebrae e com outros órgãos para trazer um treinamento especializado desde indústria, de comércio e serviço, e a gente vai participar disso de forma ativa como um fomentador e como um cliente de buscar a mão de obra disso. A ideia é que a gente esteja, no final das contas, a expectativa de mais de 200 empregos diretamente gerados pela nossa atividade em andamento. Exato. Algumas empresas de treinamento online já se interessaram, já entraram em contato. Então, assim, tem muito a se fazer para que aquela região realmente seja reavivada. Então, é bem interessante. Não, e que é legal, a gente sempre coloca isso, né? Porque sempre quando chega informação nova, novos investimentos, algumas pessoas torcem o nariz e começam a arrepiar o cabelo e falar, ixi, tá vindo mais um concorrente, tá vindo um adversário. Mas isso tudo faz parte da questão do desenvolvimento e um agrupamento realmente de ideias, porque vai fazer algo a mais ainda pelo corredor comercial, que é um dos principais aqui de Botucatu. E tudo isso que vocês vão estar trazendo de capacitação, de qualificação, de metodologia, isso vai contribuir para o amadurecimento e para o desenvolvimento ainda maior do próprio comércio de quem já está aqui há 30, 40 anos, não importa. Acho que isso que é importante também a gente falar, né? Porque senão parece assim, tá chegando novo, já vamos fazer alguma coisa para boicotar, para tirar, que é algo que não cabe mais nos dias de hoje. Né? Eu costumo dizer que você resumiu de maneira perfeita. O mundo mudou muito. Na minha expertise profissional era muito comum antigamente, quando a gente estava negociando, fazendo um negócio imobiliário principalmente, aquele segredo, não vou contar o que eu vou fazer no imóvel, porque senão vai aumentar o preço ou coisa parecida. Esse mundo não existe mais. As cartas têm que ser claras, tem que estar transparente na mesa, porque eu tenho que saber o potencial do imóvel, tenho que saber um potencial problema. Ninguém mais pode vender algo com pepino e dizer, agora o problema é seu. Hoje a legislação, toda a cultura mudou no sentido que é uma cooperação. Né? Eu vou ganhar, se eu ganhar muito bem no meu imóvel, é um mérito meu, e você que me alugou o imóvel, poxa, ele está ganhando muito dinheiro, agora eu quero cobrar mais. Não é esse que o mundo que funciona. Cada um tem que faturar no seu espaço. E em relação ao comércio, até faço uma ressalva aqui, eu sei que essa nossa necessidade de encerrar a operação acabou gerando um desconforto final de ano porque foi forçada uma liquidação. Isso pode ter gerado um impacto, querendo ou não, pessoas que iam comprar em um lugar acabaram comprando que estava num preço muito bom mesmo, porque é encerramento de estoque, porque eu preciso do imóvel vazio. Claro. Eu comprei, eu quero a chave e eu não quero nada dentro. De certa e a lei do forma. comércio, é assim que funciona também. É assim que funciona. Né? Muitas pessoas ficaram felizes pelas oportunidades, algumas ficaram chateadas. Mas a nossa ideia é integrar, tanto que a ideia de procurar a prefeitura, a associação comercial, o sindicato do comércio, é justamente no sentido de dizer, nos digam quem são as pessoas que entendem de Botucatu, que podem participar, porque depois que a gente trouxer gente de fora e quebrar um paradigma e começar a ganhar aqui no comércio, daí é um pouco tarde, a gente não vai expulsar quem está dando certo. Então a ideia realmente é identificar as pessoas com perfil, porque é para trazer o comércio para a cidade. A gente, como grupo financeiro, eu tinha a opção de encerrar a operação e monetizar esse imóvel de outra forma. Eu posso fazer um lobby grande, buscar um inquilino de qualidade por 25 anos ali para colocar um call center com 200 funcionários de fora, colocar uma estrutura logística, até um data center que põe 2 funcionários para trabalhar ali, mas e resolve tudo, me remuneraria suficientemente em relação a dono de imóvel, mas eu não trago nada para a cidade. E também não vai dar muita dor de cabeça, né? Também, exatamente, seria muito mais tranquilo no final das contas. Para os seus investidores, a minha esposa ia adorar o fato de a gente não precisar viajar tanto aqui, que tá tudo, assina um contrato e deixa o negócio rodar, a gente monitora por câmera, né? Olha no sistema. Então, mas não é a ideia. Realmente a nossa ideia em todo lugar que a gente participa é de ser um agente de transformador. A gente participa, quando a gente verifica alguns municípios, a operação portuária, é uma operação que a gente passa desde identificar a família dos pescadores que não vão mais poder pescar na região do porto, que a gente vai ter que fazer as obras, tudo isso a gente sempre percebe que a gente pode fazer de duas formas, de uma forma em que só a gente ganhe, ou de uma forma que a comunidade ganhe junto. E a gente opta pela segunda opção sempre de fazer isso ganhando junto, porque a perenidade, é isso que nos vale para nós, é a multiplicação. Trazer uma longevidade pro negócio muito maior. Quando a gente olha para o desenvolvimento, João, a gente fala assim, vai acontecer, né? Vai acontecer. A gente está oferecendo a oportunidade para que todos participem e contribuam
para esse desenvolvimento da cidade. Vamos juntos, né? Porque a questão é óbvio que quando há um investimento desse porte, né, eu nem imagino cifras, né? E também aqui não é nem a nossa intenção. Mas é óbvio que quem está investindo, ele está vislumbrando o retorno. E que é extremamente normal. A gente tem que parar também com essa questão de falar, só está visando lucro. A gente vive nesse mundo capitalista em que é necessário realmente você visar o lucro. Mas o que esse lucro, para um determinado grupo de investidores, vai estar acarretando também em benefício da cidade? Seja na geração de emprego, nessa questão do investimento que é feito no entorno, valorizando a mão de obra para outros lojistas, para outros empresários e comerciantes que estão ali na Rua Amando, seja na João Passos, na Curuzu, nesse entorno. Eu acho que é essa um pouco da visão que o mundo atual traz para a gente poder. Vai acabar a compra da internet? Óbvio que não. Só que a gente tem que entender também o bairrismo que existe em algumas cidades. A gente tem que entender o ambiente que a gente vive. Né? Aqui em Botucatu nós temos a facilidade, João, e você deve ter percebido isso, que a gente atravessa a cidade em 10 minutos. Tem um perrengue de trânsito aqui, ali, um semáforo tal, mas as pessoas gostam de ir, olhar, comprar e levar para casa. E se precisar, volta, troca, tal. É diferente de grandes centros, que você fala, não, prefiro comprar aqui, receber em casa, não vou ter problema, não quero ver ninguém. Né? Então, eu acho que esse ambiente que vocês estão visualizando já é o primeiro passo para poder alcançar tudo isso que vocês estão apresentando já a partir, quem sabe, né? Se Deus quiser, de 14 de abril. Nós não pretendemos ter um plano B, mas obviamente que a gente está preparado para contingências, mas a nossa grande ideia é não perder essa oportunidade de participar desse calendário de eventos. Toda a força do secretariado com quem nós conversamos, que aqui eu faço um registro que é fantástico, é um nível acima da média, não é para fazer populismo aqui ou agradar prefeito, agradar a própria cidade. Eu sou muito bairrista, eu falo tanto da minha cidade quando eu estou fora que as pessoas me perguntam se eu quero ser candidato a prefeito. Não quero, mas a gente tem que contar porque tem coisas que só a gente sabe. Eu, por exemplo, gosto muito de folclore e cultura e não sabia que o Saci era aqui de Botucatu. Para mim isso é um negócio fantástico. Aquela praça, com isso o nosso time de marketing já está trabalhando em gamificação e fazer o pessoal caçar através de um aplicativo ali na praça e achar o Saci dentro da praça. Tinha época que caçava Pokémon, porque exato, não caçava exato. o Saci, né? Nessa plataforma mesmo a gente já até iniciou tratativas para ter um modular para a gente poder fazer, quem sabe, e aí já a Secretaria de Turismo já deu ideias de a gente aproveitar e fazer um ciclo de integração, as pessoas saírem da praça, ir até a Catedral, ir até outros lugares. A gente está falando da Praça do Bosque, Praça Emílio Peducci, né, que tem uma história fantástica, mas Botucatu tem 150 praças, e uma mais bonita que a outra muitas vezes. Assim. Eu fiquei admirado com isso, então a nossa ideia realmente é ser um fator de participação e que a cidade não nos veja como forasteiros. Por isso que nós queremos fazer mão de obra totalmente local, inclusive os cargos de gestão. Não vou trazer um gerente de shopping de São Paulo, não vou trazer ninguém do Rio de Janeiro, nem vou trazer lá de Santa Catarina. A gente está vindo aqui nesse momento agora, porque é a nossa obrigação legal de representante organizar a casa, né, fazer as contratações, mas depois vai seguir no ritmo de Botucatu. Eu não sei qual que é o ritmo da cidade, eu brinco lá no sul, a gente fala que as coisas vão no vaneirão, depende, vai mais pro interior, vai na balsa. Aqui vai seguir o ritmo que o pessoal quis. E dentro da cultura, naquela comunicação, porque tem que entender a população local. Hoje, como você comentou, do pessoal que não tem dificuldade de se locomover, a cidade é uma cidade com uma mobilidade urbana muito boa. Em São Paulo, Curitiba, a gente vê empreendimentos mais antigos, as pessoas estão se mudando de prédios antigos porque tem a necessidade de ter um porteiro 24 horas para receber sua encomenda. Ele não quer o porteiro para cuidar dele. Mas o hábito hoje é fazer tudo online, até a compra do mercado. Eu me perco quando eu vou no mercado hoje porque perdi o hábito de ir no supermercado. A gente faz a compra online, repete o pedido, nem sabe se precisa daquilo mesmo e vai entregando. Mas tá lá, é automático. Tá lá, né? É automático. Então essa facilidade ela se justifica num grande centro. Agora, eu aqui, eu tenho passado uma semana por mês em Botucatu, é uma semana totalmente diferenciada, onde eu vou almoçar a pé. Né? Eu já sei. São 7 minutos, né? Eu brinco. Quando passa de 8 minutos no Waze, eu tô indo pro lugar errado, eu fico com medo. Porque no máximo 7 eu tô em todos os lugares que eu precisei visitar aqui. Que legal. Porque é sempre importante, porque criou um zoom, né, de tudo isso que envolveu a questão do Shopping Amando, dessa mudança de operação, de gestão. Então, por isso que a gente fez questão também, né, de ter esse convite. E, mais uma vez, a gente agradece, né, o João e o Gleibson por terem aceitado esse nosso convite e estarem esclarecendo. E, mais uma vez, é importante para que as pessoas abram a cabeça e entendam quando realmente a gente fala de um investimento para a cidade, porque, mais uma vez, vai acontecer. Cabe a nós
queremos participar desse desenvolvimento ou não. O que é o participar? Às vezes a pessoa quer participar dessa questão da qualificação profissional, seja de gerente, de vendedor, de operador de caixa, enfim. As funções são muitas, né, dentro de uma operação como essa. Porque é o seguinte, quem não quer o emprego, quem não quer trabalhar, vai ter outro que vai querer. A fila anda. Exatamente. Né? Então, essa leitura que eles estão tendo é extremamente importante de valorizar, porque podiam chegar aqui e até como uma resposta mais rápida para os seus investidores, porque você tem que prestar conta lá na conta também. Exatamente. Dinheiro, não, até onde eu sei, por enquanto não está dando. Não, por infelizmente. Enquanto, né? Do jeito que a tecnologia avança, eu não sei. Né? Mas seria muito mais cômodo e menos trabalhoso em relação à dor de cabeça e de justificativa. Falar, ó, já vou pegar um grupo que já está expert nisso, vamos trazer de fora, coloca aqui, vou voltar para minha casa, cuidar da minha família e pronto. Mas vocês querem ter essa questão do pertencimento aqui de Botucatu, né, João? Exatamente. E um fator que nos permite confiar nisso e não seguir para o plano natural, que quando eu quero um padrão, eu garanto esse padrão, nem que eu traga de fora. Eu sempre dou um exemplo que no começo eu criticava, mas foi essencial para o Grupo Madeiro, por exemplo. O Grupo Madeiro, enquanto ele não tivesse tempo de treinar, ele trazia o funcionário de outro lugar. Ele abria, o pessoal abria, porque não podia ter margem para estar fora. É padronizado. Eu quero comer um madeiro aqui, no container da estrada, ou no Nordeste, eu quero exatamente o mesmo serviço, atendimento. Então eles tinham... Eu acompanhava muitas das operações, a gente via que a necessidade, além de instalar a loja, eu tinha que arrumar 3, 4 apartamentos e montar uma república para os funcionários que iam estar ali pelo menos para os primeiros 6 meses, até eu garantir que eu treinei e consegui profissionais locais. Nossa ideia aqui é baseada, essa confiança é baseada nesse envolvimento que a administração pública tem, nessa compromisso de participar da integração, de quando a gente falou sobre mão de obra, de buscar alternativa, de falar que a cidade já tem um planejamento para isso, já identificou que é uma necessidade de aumentar a qualificação. A conversa foi muito boa e muito técnica, isso foi bem legal pra gente. Trouxe muita confiança, então realmente o grupo está um pouco menos interessado no retorno de primeiro momento, mas muito confiante na perenidade. Aí o Gleibson, que é o nosso homem dos números, eu mostro que a gente prefere ganhar de maneira estável para que os relatórios dele possam multiplicar isso por 20, 25, 30 como multiplicador de valor do nosso negócio, do que ter um negócio que rentabiliza desde o primeiro mês, mas que daqui a 1 ano ou 2, se perder o fôlego, ele não volta. E você citou um exemplo da questão do madeiro, porque antigamente a gente falava do madeiro, era o hambúrguer. Era um hambúrguer. E é impressionante como eles também acompanharam a evolução, o momento, o ambiente de cada um. Hoje, olha, o cardápio tem desde uma parmegiana, de um macarrão, de alguma coisa. Você pode até ir lá e continuar comendo o hambúrguer, que é o tradicional e que, eu confesso, é espetacular, né? Vou para São Paulo, lugar que tem madeiro, se não comer aquele pãozinho com casquinha redonda, é algo fora do normal. Não viajei, né? Mas você tem a opção assim, deixou de ser aquela coisa, só vou para comer hambúrguer porque quem tá do meu lado não come hambúrguer. Tem para todos os gostos agora. E eu acho que foi um pouco desse do conceito também que a gente entra e consegue acoplar dentro do shopping Amanda. Exatamente. A ideia é que a praça, o ambiente seja tão convidativo que quando a pessoa entrar, ela não perceber que ela está num ambiente de compras. Ela está na continuidade do passeio dela. E ali ela vai encontrar coisas que ela não vai perder a oportunidade. Ela vai identificar, vai pegar na mão, vai gostar. E se ela não, como você falou muito bem da questão, quem não quer um emprego, só não vamos torcer contra. Né? Tem tantas maneiras de a gente ajudar a nossa cidade. Quando lançar, por exemplo, o Instagram do shopping, essa campanha, nós vamos ter pessoas, tem os haters para tudo. Vai ter gente que vai lá reclamar, nunca vou pisar aí. Nem abriu, gente, calma. Né? Eu digo, a gente pode ajudar de várias maneiras. Uma delas é não torcendo contra. A gente tem uma blindagem muito boa contra o mal olhado, mas de certa forma sempre é bom a gente ter energia positiva. Exato. E para a cidade só tem a ganhar. Essa questão de demonizar às vezes o lucro é uma questão que eu brinco que é culpa da Globo. Né? Que a gente sempre põe, sempre o vilão, o empresário, o rico é o vilão da novela. Né? O mocinho ele tem que pagar um imposto maior, né? Então a gente fica com essa e a função social da empresa, na nossa leitura, é gerar lucro. Os nossos empresários, o nosso dinheiro, quando a gente distribui o dividendo, aí a gente faz o trabalho social e não sai falando, mas nós temos parceiros que, nossa, tem operações assim lindíssimas, tem um projeto em Joinville que tem mais de 300 crianças que têm aula em contraturno, alimentação e tudo baseado com solidariedade que a gente faz, mas não enquanto grupo. O grupo econômico é para ganhar dinheiro. Agora, quando o dinheiro está no caixa, os sócios, aí eles fazem, de acordo com as suas crenças, eles fazem essa distribuição. E tenho certeza que quando você apresenta um formulário, um relatório completo, né? Olha, a gente tem um potencial de investimento em determinado lugar.
Óbvio que os investidores, ninguém pica dinheiro. Exatamente. Né? Você tem toda uma justificativa para você comprovar o porquê que você está oferecendo e porquê você está tentando convencer essas pessoas a investirem aqui. Aí você olha a questão do saneamento básico, questão de segurança, questão de logística, parte de educação, de saúde. Outras empresas que fixaram aqui, por exemplo, lá do Sul mesmo, a própria Havan. É uma grande geradora de emprego também, dessa questão do comércio varejista, essas coisas e tal. E eu lembro que no ano passado, até por conta de questão eleitoral, tudo, não vou mais pisar na van. E a gente esquece um pouco que são pessoas que acreditaram na cidade, independente das questões políticas, né? Acreditaram na cidade, investiram o dinheiro aqui e abriram espaço para uma geração de emprego. Sim. E é isso que a gente tem que olhar também. É muito importante porque não podemos desestimular o empresário. Porque, querendo ou não, hoje eu digo principalmente quando a gente fala em indústria, né? Comércio e serviço, sempre alguém vai preencher o espaço. Mas hoje, se a gente fosse ser frio e continuar demonizando o capital, para a maioria dos industriários brasileiros é muito mais interessante transformar todo o seu parque fabril em dinheiro, aplicar em algum investimento, não se incomodar com nada e ele ganha mais do que ele está ganhando hoje. Exato. Com certeza. Então, se você tirar do empresário o mérito de todo o risco que ele coloca, eu brinco que assim, nem todo mundo sabe o que é assinar um contrato colocando o seu imóvel como garantia, colocando sua construção familiar inteiro, pegando empréstimo para pagar a folha de pagamento no final de um mês que deu ruim, né? E aí a gente precisa, assim como a gente precisa do político muitas vezes, e não dá para misturar, a gente precisa dos bons empresários, né? E o próprio mercado filtra, né? O empresário ruim é aquele que não quer participar da comunidade, de uma forma ou outra ele vai ser penalizado. E dá para juntar os dois mundos. Um fluxo de caixa mais recorrente, com clientes mais pulverizados, é o que a gente precisa para o nosso imóvel dar certo. Então, dá para fazer isso. Eu costumo dar um exemplo que a precificação hoje ela é construída de uma maneira muito complexa, né? As coisas antigamente era muito fácil de saber quanto vale determinada coisa. Vale uma matéria-prima, mão de obra, um custo operacional, mais X de margem, fechou. Hoje a gente tem pessoas fazendo fortunas com serviços de internet, influenciadores e outras situações que você não consegue precificar, você não sabe colocar isso, né? E hoje muito dentro do preço é o preço que a gente quer chegar no preço final. Eu costumo dizer que quando a Electrolux ela não determina quanto custa a lavadora dela. As Casas Bahia ligam para a Electrolux e dizem, eu quero vender uma lava-louça, uma lavadora de roupa no Dia das Mães a R$599, então vocês precisam fabricar uma para mim que custe 200, porque eu tenho esse custo operacional no meio do caminho. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer chegar, que o consumidor dali consiga o produto que ele quer dentro do preço. E se para isso a gente precisa estabelecer uma logística grande, que a gente tem porte para isso, para fechar acordos com a China, criar um fluxo de importação e garantir essa recorrência para chegar no preço final, vamos aproveitar do nosso capital. A gente tem potencial para isso. E a gente vê que para os lojistas, para essa operação inteira, é muito diferente de outro tipo de operação onde você chega, um shopping novo, você chega e tem o contrapiso para você resolver. Né? Eles entregam o ar-condicionado nas áreas comuns, o teu duto final você finaliza. Você tem uma série de situações e depois não é teu, depois fica pro shopping. Você termina o teu contrato, vai embora, deixa tudo. Não é esse o perfil que a gente está trabalhando, a gente está entregando pronto, mastigado realmente, inclusive para não ter essa dissidência, para ter uma identidade muito boa, o mix de produtos é fechado por nós. Eu estou em vontade eu quero ser um lojista, mas eu quero vender a minha marca. Não tem espaço para nós nesse momento. Nesse momento a gente aposta muito nessa espécie de cooperativa, certo? Todos os lojistas ali estão dentro do mesmo barco, vão entender as mesmas dores, os funcionários vão ser comuns em relação a isso, o treinamento, o funcionário que trabalha no eletrônico tem que saber entender do outro produto também, porque o cliente vai parar, vai pedir uma informação. Padrão. É um serviço muito elevado. E assim, eu confesso, durante essa conversa e diante dessa conversa, João e Gleibson, eu estou muito animado, né? E assim, mais uma vez a gente tem que comemorar com todo o sentido positivo realmente da palavra, porque quantas cidades nós temos no nosso estado de São Paulo, no Brasil afora, e mais uma vez Botucatu foi colocada como alvo de um grupo de investidores, né? Que porventura não conhecem a cidade. Se é que ouviram já falar alguma vez de Botucatu, mas que foi apresentado por tudo isso que foi conquistado ao longo dos últimos anos, né? E mais uma vez a gente está sendo alvo e foco desse investimento, com geração de emprego, com outras questões que vão estar diretas e indiretamente envolvidas em todo esse trabalho que vai ser feito, que já está sendo feito, né? Porque não é uma coisa também de uma hora para outra que isso acontece. A gente sabe, né, o quanto isso é trabalhoso, quantas noites, quantas viagens, quantas conversas, diálogo, tudo isso. E da nossa parte, o desejo do sucesso, porque quando o empreendimento vai bem,
tudo que está no seu entorno acompanha. Exato. Né? E aos poucos, esse efeito dominó vai ficando maior. Eu tenho feito desafio. A gente ouve muito pouca opinião negativa. Né? No sentido, todo mundo, quando a gente apresenta, assim como a gente trouxe aqui, tem uma confiança muito grande, faz muito sentido, parece que para em pé, mas toda vez que alguém, talvez não saia alguma opinião negativa, eu digo, olha, é um desafio que a gente faz porque é o nosso métier. Se você é proprietário de um imóvel no entorno e acha que aquela região não tem como melhorar, não tem como ter sucesso, vem conversar conosco, a gente compra o teu imóvel, ele vai valorizar e aí você vai se arrepender de ter vendido. Sabe? Então, assim, é um desafio que a gente realmente faz. Se você está nas imediações do shopping, da galeria, e não coloca fé na região, não acredita no potencial e que a gente pode ser um agente de melhora, vamos conversar. Dentro do preço certo, a gente paga para ver, literalmente. Se você não sabe valorizar o seu imóvel, tem quem saiba. Exatamente. Né? Vamos fazer E muitas vezes é acontecer. fácil culpar o mercado, culpar a cidade, culpar a crise, ou até o governo, né, que é mais fácil ainda de culpar, mas assim... Porque nós temos argumentos para isso, muitos, né? Dá uma lista aqui, rapidinho. Grande, mas tem gente que está dando certo. Então, assim, tem jeito de dar certo. Então, a gente tem identificado. É que a maldita mania, né, que a gente tem sempre de transferir a responsabilidade. A gente não consegue muitas vezes fazer a lição de casa e poder apresentar, poxa, errei aqui eu posso arrumar. Mas não, vamos jogar nas costas dos outros e trazer essa responsabilidade aí. É muito recorrente isso, a gente costuma falar, e são frases que funcionam, elas têm um sentido, mas a gente não pode tratar como uma verdade, né? Eu costumo dizer que a gente vê que o Brasil tem tanta burocracia que 90% das empresas quebram nos primeiros 2 anos, que a gente tem nos Estados Unidos, a empresa começa no fundo de quintal e termina com uma empresa bilionária, porque o empreendedorismo é incentivado, e aqui a pessoa começa com um grande patrimônio e quando a empresa dá errado, ele perde até o quintal que ele tem e a casa dele. Então, ao mesmo tempo, são verdades, em determinadas situações são fatos, realmente a gente pode apontar exemplos, mas a gente sabe que é preciso estudar o seu negócio. Não é abrir uma porta e eu brinco o seguinte, ninguém compra um violão e se diz músico. Né? Por que eu abro uma porta e me digo comerciante? Eu tenho que exercer a minha atividade, eu tenho que estudar, eu tenho que aprimorar. Então, muitas vezes essas empresas, várias delas são problemas Brasil mesmo, empresário, custo tributário, mas muita gente não estava preparado, não fez o devido estudo. Por isso que agora a nossa ideia é fornecer com a consultoria junto, a viabilidade. Nas nossas operações, por exemplo, de restaurante, tanto o Vino, o Fair Play, que já estão, essas independem da reabertura, porque estão acesso ao público direto, né? As nossas outras operações na praça de alimentação, a ideia é que a gente tenha os interessados em assumir, que é uma outra oportunidade fantástica. Você tem uma operação de churrascaria lá pronta com mais de R$800 mil em equipamento setup, que você pode ir lá pelo preço do aluguel utilizar aquilo. Até depreciar o contrato inteiro, não tem problema. Né? Então é um investimento muito baixo, mas a gente não é porque é baixa a cláusula de entrada que qualquer um vai entrar. A gente precisa verificar se você tem perfil, ver viabilidade, estudar. Às vezes vai ter que apresentar para o nosso consultor qual é o cardápio, qual é a situação, para a gente ver se tem viabilidade. Não adianta aventureiro. Exato. É o nome, é uma marca que está por trás também. Exatamente. Não é porque a oportunidade ela é muito boa, a gente está reduzindo realmente. Sabe? Não vou abrir números agora porque não é o objeto, mas assim, é realmente uma oportunidade. Quem é comerciante e acha que não tem condições de pagar um aluguel ou de trabalhar dentro de uma operação dessa, talvez esteja se enganando, está pagando mais caro onde está e não está percebendo muitas vezes, até por todo o serviço agregado que a gente vai trazer junto de inteligência. Mas é um papel nosso junto de largada entregar uma consultoria para que seja um negócio perene. Para nós, do grupo, é um case. Tá? A gente que defendeu a ideia, eu e o Gleibson fomos assim no braço operacional que a gente disse... Vale a pena, se nos derem carta branca, a gente vai lá trabalhar. Todo mundo assim, poxa, mas quem vai para Botucatu? Calma, a gente vai. Deixa que a gente vai. Né? Então, assim, a gente acredita muito que com essa consultoria e com todo o trabalho, só não vai dar certo se acontecer uma coisa errada. Como eu costumo dizer, garantias a gente não tem. Né? O Bradesco pode falir, mas o dia que o Bradesco falir, a minha menor preocupação vai ser se deu errado uma operação A ou B, porque a gente está vivendo um caos já muito grande. Então, considerando o curso natural das coisas, a gente está trabalhando para dar muito certo. E tem pessoas extremamente capacitadas, né, dando todo esse suporte e que entendem do assunto, para poder oferecer todas as informações e essa base necessária. Para você que está nos acompanhando, nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, nós recebemos aqui no estúdio do Estação Notícia, Dr. João Eduardo Dematé e o Gleibson da Paz Santos, ambos administradores do Fundo Cuesta, né, nessa nova operação, nessa nova administração aqui do Shopping Amando, que vai ter essa mudança na nomenclatura, desse conceito, de tudo que está envolvendo. A gente pôde passar essas informações para que você
saiba tudo o que está acontecendo, não na questão da negociação, porque isso é o que menos importa para a gente, como as coisas aconteceram nos bastidores, né, entre quatro paredes da assinatura de contrato. Mas o que está por vir, o que Botucatu pode almejar para esse ano de 2025. E da nossa parte aqui, Dr. João e Gleibson, não só a nossa torcida, não só as portas abertas, mas a nossa energia positiva também, né? Porque sabendo que vai dar certo, óbvio que vai ter um grupo de investidores que vai estar muito contente. E quem sabe isso não seja apenas uma das inúmeras portas que podem se abrir para outros investimentos futuros também desse grupo, de outros grupos que vão visualizar esse case de sucesso aqui em Botucatu. Já estamos recebendo propostas, o mercado conversa muito. Sem eu saber. Já estamos recebendo agora, desde o anúncio de novembro, e a minha primeira apresentação local aqui, vários agentes do mercado imobiliário aqui começaram a conversar, entrar em contato. Tenho feito pelo menos uma reunião por semana com alguém que tem oportunidades imobiliárias na região. Eu ainda brinquei, eu digo, deixa a gente botar a operação funcionar para mudar o foco para outra situação, mas a gente não recusa oportunidade, a gente estuda todas as oportunidades que a gente recebe e responde e explica o porquê não é o nosso perfil, ou porquê talvez esteja fora do preço que a gente está interessado em pagar, mas a gente tem recebido e está com muita possibilidade mesmo de destacar um pedaço do nosso orçamento de investimentos futuros para buscar prospectar na região, até para fazer sentido todo esse movimento que a gente está fazendo para cá. O que às vezes faz bem para um quarteirão, de repente é para um bairro, de repente para a cidade, de repente para a região, e a gente vive esse ciclo econômico farto que realmente vai fazer toda a diferença. Dr. João e Gleibson, algo a mais que vocês consideram importante, que porventura a gente não tenha falado, que a gente conseguiu esmiuçar bastante coisa aqui, principalmente, né, é trazer essa notícia extremamente positiva para Botucatu, que de certa forma, se algumas pessoas terminaram o ano de 2024 torcendo o nariz, ou pensando de forma negativa, tá vendo? Algo que não foi para frente. Tem uma notícia extremamente positiva já começando 2025, que é algo de muito importante tá para acontecer aqui e seguir nesse caminho do desenvolvimento para nossa cidade. Muito obrigado, a gente conseguiu, acredito que transmitir tudo o que a gente precisava, nos resta agradecer esse canhão de audiência, essa oportunidade, vamos contar com a agência 14 News junto nesse processo novo, nesse projeto que está nascendo agora, e realmente para a comunidade entender que às vezes é um passo atrás para dar 2 passos à frente. A gente não temos obrigação de insistir no erro, nenhum compromisso, nem ego de insistir em alguma coisa que não parecia certa, assim como a gente vai fazer tudo para dar certo. Se não der certo, se a cidade não abraçar o projeto, se de alguma forma o perfil de comércio da população não sustentar, a gente também não pode insistir numa situação, a gente vai remodelar o cenário e parte para outros planos menos comunitários, mas que nós vamos seguir firmes no nosso investimento aqui em Botucatu, e a nossa janela de análise é muito longa, não somos imediatistas, então a ideia ela tem que nascer firme, mas a gente quer que isso seja perene. É uma questão para daqui a alguns anos a gente participar das conversas da cidade, assim como as pessoas falam da Rua Mando de antigamente, o pessoal falar da mudança de perfil que foi a praça e toda a revitalização que vai partir a partir dela. A gente sabe que a prefeitura tem projetos ali que a gente quer ampliar a nossa participação pela praça, quem sabe daqui a pouco a gente possa botar mais algum tipo de equipamento, ampliar o uso, para ter realmente um fator de integração com a comunidade. Que legal, e como a gente fala aqui no interior, né, Ilcinho? Dar o passo para trás não é retroceder, é para pegar mais impulso para a voadora, né? Para acertar em cheio, né? Doutor João, muito obrigado pela presença, né? Sempre que estiver aqui em Botucatu, quiser passar, tomar um café, dependendo do horário depois do ar, a gente tem até uma aguinha ali mais saborizada, tô né? vendo? A gente poder fazer um happy hour, quem sabe, dá né? pra ver. E comemorar sempre essas boas notícias, né? Sucesso, mais uma vez, obrigado por ter escolhido Botucatu para esse investimento. E conte com a gente aqui sempre que precisar, viu, doutor? Eu que agradeço em nome do fundo, para nós é uma honra, e a receptividade da cidade realmente ela é um combustível para novos investimentos. Nós sempre estamos próximos da comunidade e dos agentes públicos, porque é uma necessidade, nossos empreendimentos são grandes, precisam sempre de estudo de impacto de vizinhança, de licenças, e a gente viu em Botucatu, mesmo sendo uma necessidade mais reduzida, não é uma obra complexa que estamos fazendo, uma disposição e um corpo técnico na prefeitura que eu só preciso registrar novamente para não ser ingrato com o nível de atendimento e de contrapartida que a prefeitura está nos dando. Legal, Gleibson, obrigado também pela visita aqui, conte sempre com a Estação Notícia, sucesso nessa caminhada. Obrigado.